e eu vou falar um pouquinho sobre psicologia positiva para a cadeira de psicologia aplicada à administração. Bom, o que é psicologia positiva? Pode gerar um pouco de conflitos, então é importante a gente conceituar antes de falar um pouco sobre isso. Eu citei aqui alguns tópicos para guiar um pouquinho o nosso estudo, dentre eles o fato de que é uma inspiração filosófica grega, da cultura oriental, e tem muitas heranças históricas, então é uma base de estudo que ela é desenvolvida ao longo do tempo. Ela nasce como um movimento dentro da psicologia e hoje já é uma ciência. Possui aspectos que auxiliam indivíduos a terem maior bem-estar no seu cotidiano e no seu trabalho, entendendo como uma correlação entre um e outro, e possui uma dimensão pessoal e organizacional, ou seja, nem tudo depende do indivíduo e nem tudo depende da organização. É preciso uma colaboração entre ambos. Aqui eu trouxe uma definição do vídeo apresentado pela professora, em que diz: estudo científico do funcionamento humano ideal que visa descobrir e promover os fatores que permitem que os indivíduos e as comunidades prosperem. Eu gostei muito dessa definição, porque ela engloba muito bem os pontos principais da psicologia positiva, especialmente de que é um estudo científico baseado em dados para gerar resultados positivos para as pessoas. Então, é muito importante manter sempre a pergunta de como você se sente hoje. A psicologia positiva, ela precisa da compreensão do indivíduo no trabalho, ela promove uma sensação de autonomia e liberdade, porque geralmente o colaborador, a colaboradora, é preciso que conheça mais sobre si para que desenvolva essa área dentro do seu trabalho e na sua vida. Ela possui um estabelecimento claro de metas e pode produzir dados, especialmente porque ela tem essa outra maneira de quantificar o trabalho e qualificar o trabalho, e ela parte da mudança de linguagens, hábitos e significados para fazer isso. É importante lembrar que psicologia positiva não é positividade tóxica, mas então como podemos reconhecer saídas positivas para problemas complexos, já que a psique é uma complexidade muito grande do ser humano entre aquilo que é subjetivo e objetivo, consciente, né? Aquilo que pode ser trabalhado e aquilo que não é tão facilmente compreendido. Então, eu citei algumas coisas importantes a serem lembradas para que a gente comece a falar sobre psicologia positiva, que é: não existe trabalho sem saúde, isso significa que não se deve passar por cima da saúde para atingir resultados no trabalho, o trabalho deve buscar o prazer e não naturalizar a dor, entender que problemas são normais e não significam necessariamente patologias, ou seja, no seu trabalho você pode ter grandes problemas, passar por momentos difíceis e nem por isso nós estamos falando de algum tipo de patologia psicológica, como, por exemplo, transtorno generalizado de ansiedade ou depressão, e que podem ser coisas e problemas resolvidos de outras maneiras. E é importante valorizar a diversidade de maneira segura, né? Entender que cada indivíduo dentro de uma organização, por exemplo, tem as suas falhas e suas virtudes, e tudo isso precisa ser compreendido para gerar o melhor plano, né, de psicologia positiva, e não replicar né, normas que não necessariamente funcionam para todas as pessoas, né? É importante compreender qual é o locus, qual é o entorno em que cada pessoa criou seus valores, as suas normas, como ela construiu a sua relação com a psicologia também, especialmente consigo mesmo. Então, é importante valorizar muito a cultura, né, para entender ou como aquela pessoa pensa e como pode melhor ajudar ela. E aqui a gente vai trazer um pouquinho mais para uma associação importante com o esporte, a cultura, a saúde da performance, né? O que é a cultura da performance?
E eu linkei aqui algumas coisas que a gente pode associar com a psicologia positiva. Por exemplo, na saúde, existe médias, existe comparações, existe ciclo de dados para observações mais sólidas, então existe uma certa maneira de lidar com um problema de maneira mais coesa, tem início, meio e fim, precisa de um início, um reconhecimento, um tratamento e depois uma estabilidade. No esporte, por exemplo, hoje em dia é muito importante gráficos de velocidade, gráficos de evolução, ter constância, né? Ter essa atividade de manter é muito importante. Inclusive, gráficos e dados no esporte, hoje em dia, são um dos fatores mais importantes para negociação salarial e vendas entre clubes, por exemplo, e patrocínios. Então, já se vê, né, os dados como uma importante máquina monetária também, né? E na cultura existe algo muito básico, que, por exemplo, pode ser a cultura da base salarial, de horas trabalhadas, né? Dessa performance que tem que atuar nesse período de tempo, o horário comercial, diferentes etiquetas para diferentes ambientes, como se portar, como se alimentar, como falar, como se vestir, né? Existe um caso, claro, no direito, por exemplo, em que é exigido uma vestimenta, uma norma muito coesa que sirva a performance, né? E o que é performance? É um substantivo feminino que significa realização, feito, façanha ou desempenho. Então, a performance, ela funciona quase como um processo, assim, ela tem início, meio e fim, ela parte de uma evolução, né? Como bem falamos ao longo das três casas aqui que trouxemos. É importante entender que a performance ela tem o objetivo de melhorar, né, ou de apresentar algo novo, apresentar algo envolvente, né, se a gente quiser pensar no sentido mais artístico. Eu trouxe aqui alguns fatores para tentar entender como o trabalho funciona como performance, como funciona essa visão, né? E é um viés historicamente meritocrático, né? Já desde muito tempo se estuda a meritocracia na filosofia, é uma maneira de recompensar e de compreender a performance, né? Ela é útil para determinados mercados, né? A performance nem sempre nas suas avaliações tradicionais, assim, de dados, ela tem uma eficiência evidente, assim, então é importante estudar muito bem cada equipe e cada ambiente para conseguir aplicar o melhor efeito possível, né, a melhor performance possível para aquela equipe que está determinada a alguma atividade, como nós estudamos também no TED, e é uma linha tênue entre saúde e produtividade, né? Precisa ter muito diálogo e muita constância. Então, não é um produto que é desenvolvido, é aplicado nas equipes e é isso. Não, a performance, hoje em dia no século XXI, ela precisa ser constantemente avaliada e reavaliada e reaplicada para que ela seja efetiva, né? A psicologia positiva parte disso, assim, de uma adequação, né? Ela, infelizmente, tem pouca regulamentação no trabalho informal. É muito complicado, assim, por exemplo, se pegarmos o exemplo do Uber, né, que utiliza o salário como horas trabalhadas, corridas trabalhadas, né, e para quem precisa de dinheiro, parece fácil trabalhar mais quando é necessário. E isso acaba tendo uma pouca regulamentação, assim, um pouco controle, uma vistoria do quanto se está cuidando da saúde, quais são os prejuízos que alguém pode correr, né? Geralmente o cidadão que trabalha dessa maneira independente, assim, que geralmente está mais associado à cultura
da performance por uma perspectiva mais contemporânea de trabalho, sofre um pouco com essas questões. Então, aí, como já está escrito também, eu acabo de dizer, uma perspectiva trabalhista muito desenvolvida no século XXI, e ela tem uma esfera científica importante, porque justamente ela trata com áreas da economia e áreas da psicologia de maneira extremamente intensa, porque ela gera resultados muito grandes, né? A performance, os objetivos, a melhoria da psicologia dentro das empresas, né? Ela gera resultados muito grandes, então ela consegue impactar muitas áreas ao mesmo tempo. E, infelizmente, ela pode ser um pouco individualista também, quanto na questão da independência, pode promover um individualismo, assim, um pouco complicado, pode ser difícil também de lidar. Então, a performance, ela tem lados muito positivos, como, por exemplo, os resultados, e ela também pode ter pontos negativos, como a saúde, né? E a psicologia positiva vem aí para tentar equilibrar tudo isso. E como já falamos, né, o trabalho material é uma realidade. Como acolher cada pessoa para esse sistema ficar mais saudável, né? Como minimizar esses problemas, esses erros que a cultura da performance tem e pode ter, né? E como a psicologia positiva pode ajudar nisso, né? Então, lutar para que o governo regularize esse trabalho, né? Procure desenvolver leis que atendam a essa segurança do trabalho, educar as pessoas para romper com a percepção de que você é o que você tem, que você não precisa trabalhar muito mais horas para ter algo necessariamente, que procurar realmente uma felicidade interior naquele trabalho, um reconhecimento, que é o que nós estudamos ao longo do semestre, como uma das únicas saídas possíveis, assim, para atingir resultados realmente muito bons, né? Para ambas as partes, tanto o pessoal quanto o organizacional, promover diálogo sempre que possível sobre o assunto e valorizar o SUS, né, que possui sistemas de atendimento psicológico, né, proteger essas assistências paralelas disponibilizadas dentro e fora das empresas, né. E como uma boa gestão deve parecer, como é que funciona a performance dentro das empresas, né? Então, separei aqui alguns fatores para se analisar no dia a dia de como uma boa gestão que valoriza a performance de qualidade deve parecer. E ela não nega, invalida, silencia ou ameaça a expressão em limitações individuais e coletivas. Ela procura motivar a equipe, confiar em si, na sua gestão, mostrando interesse em trabalhar cada falha e virtude, e se mostra sempre com uma abertura e sensibilidade ao tema de que se está buscando um resultado positivo, né? E optando pela conversa e optando pela uma equipe que precisa ser saudável para ser produtivo. Então, se você não estiver lidando com alguma dessas características, assim, é bom procurar entender isso e lidar um pouco com essas novas formas. E muito obrigada pela atenção, foi um ótimo semestre, são muitos assuntos a serem tratados. Trouxe aqui um pouquinho do resumo associado à saúde, cultura e esporte da performance. Ou seja, esse conceito de performance que vem dessas outras áreas, que procura entender a felicidade, procura entender a produtividade, e isso se correlaciona com a psicologia positiva para que o resultado seja realmente efetivo, valorizando, claro, todos os processos psicológicos conscientes e inconscientes, especialmente o que a ciência pode aprender e lidar com isso, né? Como entender novas patologias ou não patologias e procurar estudar para que a gente consiga apresentar para o governo e para a sociedade possibilidades melhores para se relacionar com esse assunto, que ainda pode ser um pouco complicado, mas ele tem todo o potencial e já é uma realidade cotidiana, então é preciso compreender